Boa tarde a todos. Começamos aqui mais uma live, da pós-graduação em Direito Privado, com ênfase em Direito e Tecnologia, da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema hoje é investimento de startups no setor de telecomunicações. E nós trazemos hoje aqui para debater com a gente 4 convidados, dentre eles, com muito orgulho, eu gostaria de anunciar 2 ex-alunos da UF. O primeiro, o Reinaldo Reto Fernandes, que é mais antigo, doutorando do programa de pós-graduação em Direito e Estrito Sensu, Direito de Instituições e Negócios, também empresário do setor de telecomunicação, hoje com 3 empresas, depois ele vai poder descrever melhor isso. O Reinaldo, ele trabalha nesse setor há alguns anos, mas há 30 anos atrás ele viu a internet como uma grande oportunidade. Ele vai poder falar um pouco mais sobre isso para a gente hoje. O Guilherme Deps foi também nosso aluno da graduação, já se formou, milita nessa área também, trabalha especificamente com startups. O Guilherme hoje ele é professor também de pós-graduação, e tem atuado aí divulgando novas oportunidades na área de tecnologia e tem, eu já tive a oportunidade de assistir, um site também, no Instagram, que é Poderia, isso, Guilherme? Ele vai poder falar melhor sobre isso aí. Quarentena. Espero não ter feito propaganda errada. Também aqui acompanha hoje a gente também na conversa o Newton, que é também empresário, tem uma startup, dentro do setor de tecnologia. E a gente vai poder hoje conversar sobre esse mercado que vem despertando interesse, que é justamente o setor das startups e também o setor de telecomunicação. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um aviso sobre a nossa pós-graduação, Direito Privado. A nossa pós-graduação está com edital, com as inscrições abertas até o dia 24/8. Aqueles que pretendem participar, o processo é simplificado, basta enviar uma carta de intenção, explicando a compatibilidade do que você quer pesquisar com nossas linhas de pesquisa. E todas as nossas lives aqui têm pertinência temática com nossas emendas, e nesse caso especificamente falaremos hoje de startups e fintechs, que são temáticas de pesquisa também da nossa pós. Então, vamos começar. Guilherme Deps, você poderia conceituar para a gente o que é uma startup, qual é a diferença disso de fintech, como o mercado vem olhando isso, esses nomes são novos, não é a mesma coisa que uma empresa está começando em outro setor. Qual é a diferença disso para o setor de informática? Você poderia explicar isso para a gente? Boa tarde, professor Sérgio, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui nessa conversa para agregar um pouquinho a respeito desse debate, desse tema tão importante. E já entrando um pouquinho nessa questão da conceituação da startup, é uma pergunta muito recorrente: o que pode ser considerado aí uma startup? E aí, apesar de haver aí uma série de tentativas no sentido de conceituar essas empresas, fala-se em tipo de empresa ou até mesmo estágio de desenvolvimento de uma empresa, por exemplo. Aí, nesse caso, as lições do cara chamado Eric Rice são muito objetivas e completas. Ou seja, para ele, uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços em condição de extrema incerteza, ou seja, o cerne aí, nessa definição dele, é exatamente a inovação para a existência desse tipo de empresa, seja qual ela for. Tá? E do ponto de vista da legislação, já que a gente está aqui numa pós de direito, o que a gente pode falar? Ou seja, em alguns países existem, sim, conceitos legais para o termo startup, só que quando a gente analisa esse conceito, torna-se claro que cada norma classifica o termo de uma maneira diferente, de forma que não parece haver aí muito consenso entre os termos, entre os conceitos adotados. Tá? Ou seja,
para você considerar, você ter uma startup na Itália, né, ou seja, a lei italiana tem como requisitos aí que a empresa seja constituída no máximo há 5 anos, por exemplo. Tem a sua sede na Itália, não distribua lucro, tenha faturamento anual inferior a 5 milhões de euros, por exemplo, comercialize produtos ou serviços de alto valor tecnológico e, enfim, dentre outros aspectos básicos, né? Por outro lado, a lei da Letônia, por exemplo, requer que a startup seja constituída no máximo há 5 anos, um faturamento nos 2 primeiros anos aí os 2 primeiros anos de existência seja inferior a 200 mil euros. Ao menos 50% dos gastos da empresa sejam em pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, P&D, e que pelo menos 70% dos colaboradores possuam um mestrado ou um doutorado, né? Ou seja, enfim, dentre outros requisitos. A lei francesa, por exemplo, ela requer que a empresa tenha constituição em período inferior a 8 anos, seja classificada como uma microempresa, né, ou então uma empresa de pequeno porte, conforme a lei da França, e tenha sua composição societária com pelo menos 50% das cotas ou ações detidas por empreendedores ou por fundos de venture capital, tá? Dentre outros requisitos aí. Ou seja, nota-se que o conceito de startup para os fins legislativos, ela sofre alterações de acordo com a política pública que se deseja promover. E aqui no Brasil você não tem conceituação ainda, né, de startup, né? Você teve um marco legal que tramitou no Congresso Nacional que ainda realmente não foi aprovado, né? Mas você vê que podem sofrer variações de acordo com a finalidade, a que a conceituação se destina, ou seja, como as startups ela tem um apelo de desenvolvimento de tecnologia importante, né? Diversos países passaram a criar conceitos aí, né, de acordo com a política pública que ela deseja estimular, tá? E, por outro lado, a conceituação do termo startup para fins regulatórios, ela pode ter outro significado, estando menos sujeito aí aos objetivos de políticas públicas, tá? Eu já estou acabando, mas, enfim, existem certamente alguns pontos em comum, tá? Alguns pontos interessantes que eu acho importante para sabermos quando estamos diante de uma startup. Aí eu tenho alguns pontos que eu acho legais, né? Aí, número 1, tá? Uma empresa que se encontra em estágio inicial, tá? Sendo notadamente que tenham processos internos e processos de organização ainda em desenvolvimento, tá? Quando não, ainda carente desses processos. Número 2, possui perfil inovador, tá? Número 3, possui significativo controle de gastos e significativo controle de custos, tá? Número 4, seu serviço ou o seu produto é operacionalizado por meio de um produto mínimo viável, tá? Número 5, tá? A startup ela tem um produto ou uma ideia que é escalável, tá? E outros quesitos também. Número 6, apresenta a necessidade de capital de terceiros para a operação inicial. Isso é muito importante também, tá? E, por último, tá, que eu gosto também de trazer, que se utiliza aí de tecnologia para os seus modelos de negócio. Esses são alguns exemplos, né, algumas características realmente exemplificativas. Você pode ter algumas dessas características presentes, em alguns momentos não presentes, mas são pontos que geralmente são vistos aí numa startup. Você que chegou agora,
Meu nome é Sérgio Pauseiro, eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Privado. Nós estamos hoje discutindo temas investimento em startups. Nós sabemos que a tecnologia ganhou uma dimensão tão grande hoje e surgiram novos empreendimentos completamente diferenciados hoje no mercado, que trazem características próprias. E hoje, como convidado especial da gente, estão aqui o Guilherme Deps, o Reinaldo Fernandes e o Nilton Sagrilo Júnior, que também é empresário do setor. Reinaldo, você há 30 anos atrás resolveu olhar para esse setor de internet de uma forma diferenciada e se colocou hoje como um empresário do setor. E em uma das nossas conversas, você dizia, Sérgio, a internet também foi uma startup. Houve um tempo que ela também foi uma startup. Como você vê, Reinaldo, hoje, esse setor, essa nomenclatura de fintechs, que são startups que vão investir em tecnologias que são disruptivos de ponta hoje no mercado, e comparando isso à sua época, quando você resolveu partir para esse setor, há quase 30 e poucos anos atrás, tal como o Guilherme, que teve essa iniciativa e hoje vem aqui nos falar também, como você pode colocar a sua experiência e sua conceituação desse seu negócio hoje, sabendo que você tem uma empresa que trabalha justamente hoje com uma área bem modificada também da internet. Reinaldo, o fone, seu som está bloqueado. Microfone, Reinaldo. Agora foi. Travou o meu teclado aqui. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, do lado do Espírito Santo de Vitória, o Nilton Sagrilo Júnior, professor Sérgio Gustavo Pauseiro, e a boa tarde a quem nos assiste a essa live. Eu vejo com lágrima nos olhos, porque você diz que há 30 anos atrás, eu acho que nem o Nilton nem o Guilherme têm 30 anos de idade, ou seja, eles estavam ainda em projeto e a internet já era uma realidade. Aqui no Brasil, a internet começou, basicamente, o início dela através da ARPA, da rede ARPA, para atender na universidade. E a rede ARPA, por sua vez, aqui no Brasil, que chegou nas universidades, era uma derivação da rede DARPA, o D é de Defense, uma rede de defesa norte-americana. Isso hoje se estuda como história, mas eu vivi no presente. Eu estava na Guerra das Malvinas, olha que coisa. Eu, na época, era profissional, e lá foi a primeira vez, na Guerra das Malvinas, que eu vi o conceito de LAN, LAN, a Local Area Network. Foi a primeira vez que eu vi isso sendo usado por uma tropa de Gurkhas, que eram soldados da Índia a serviço da coroa britânica. Isso me despertou, porque tecnologia anda sempre com duas pernas, a perna militar e a perna da economia, do dinheiro, a perna financeira. Sempre onde tiver arma e dinheiro tem tecnologia, sempre. E é o que acontece no Brasil hoje. O que hoje se chama de startup, eu acho que o Brasil inteiro é uma grande startup, porque tudo que o Guilherme brilhantemente falou, nós temos aí a Lei Complementar 167, que em maio de 2019 começou a trazer o conceito do que seria o implemento de tecnologias, de aprendizado de tecnologias para um mercado absolutamente desprovido sequer de infraestrutura. O Brasil é um país que é carente absurdamente nos dois pilares, para mim, principais de desenvolvimento, que é o recurso humano e a infraestrutura. Infelizmente, nós não temos nem infraestrutura nem recurso humano. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de uma maneira bem prática. O Guilherme e o Nilton estão em Vitória. Eles não estão aqui no Rio de Janeiro.
o mega lá é mais caro por uma questão tributária. Vocês sabiam disso? Que o megabit é mais caro, cerca de 30% do que aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque temos a agência reguladora, só por isso. A agência reguladora que regula os interesses do mercado, né? Em vez de regular os interesses da população, mas isso nós vamos ver depois. Então, a lei complementar, né, a 167, ela veio com o nome de lei das startups, mas, na verdade, era um anseio do pequeno empresário. A pandemia trouxe os números aí, né? Quantidade de gente que vive vendendo o dia do almoço e o dia da janta. Se eles não trabalharem, eles não têm como se alimentar, né? Então, a pandemia trouxe uma nova realidade. Eu acho que houve uma sucessiva, aliás, está havendo ainda uma sucessiva quebra de paradigmas diários em relação ao futuro das startups, ao futuro do emprego, ao futuro, em consequência, da formação universitária, da graduação e as consequentes pós-graduações. Há 30 anos atrás, senhores e senhoras que eventualmente nos escutam, ninguém tinha ideia do que era a internet, como ninguém tem ideia, até hoje, a grande maioria da massa não tem ideia dessas leis que são votadas aí a respeito de privacidade, do que é fake news, etc. Tem startup já para definir o que é fake news. Só para vocês terem uma ideia, a coisa está entrando no campo da... Eu acho que a apoteose só vai acontecer quando realmente isso começar a gerar processos judicializados, viu, Guilherme? Quando o operador do direito começar a se deparar com bilhões de processos que vão vir aí em função da pandemia. Mas, como tudo que é novo tem que ser explicado, eu sugiro a leitura aí da Lei Complementar 167, de maio de 2019, que começa a trazer a regulação, como ela facilita a criação de startups, pequenos negócios, que, em síntese, é a grande mola mestre do Brasil. Eu sempre, nas aberturas das lives, eu falo sempre do grande potencial que tem a mente humana. Mas a mente humana tem que ter a percepção daquilo que está em jogo, né? Como diz um grande professor nosso aí. O que está em jogo, né? Então, nós temos que entender, eventualmente, quando se fala em tecnologia, temos que saber se o público-alvo tem percepção dessa tecnologia e, principalmente, se o Estado tem percepção do que essa tecnologia é e o que ela vai representar de impacto, tanto na sociedade quanto nos mercados. É disso que trata a sobrevivência. Esse é o meu conceito. Muito bem. Newton, você é empresário do setor de tecnologia. Você poderia dizer para a gente, para o nosso público que nos assiste, a sua experiência com a sua empresa, o conceito dela, e o que é necessário hoje em dia para uma startup no mercado escalonar, ou ela seguir, quais são essas fases da busca pelo investimento, né? Você poderia trazer isso para a gente aqui, para o nosso público que nos assiste? Legal. Primeiramente, boa tarde aí, galera. Boa tarde, Guilherme, Reinaldo, Sérgio. É um prazer estar aqui contribuindo aqui com essa live, estar compartilhando um pouquinho da experiência. E eu vou começar explicando um pouco sobre startup, falando da Gama, né, que é a nossa startup aqui. A Gama é uma EdTech, né? Sempre a gente vai ter essas abreviações aí quando a gente fala de startup, Ed de educação e Tech de tecnologia. E o que a gente está fazendo é hackear a forma com a qual os alunos aprendem, né? Então, a gente está substituindo aí boa parte do trabalho do professor de direcionar o aluno usando algoritmos que já se mostraram, né, muito mais eficientes. E, não, obviamente, desmerecendo a profissão do professor, o professor ele é um aliado da tecnologia, né, muito mais uma ferramenta que está trabalhando junto com ele, até porque hoje a nossa educação ainda é muito massificada, então é muito difícil o professor ter um trabalho de qualidade. A gente entra justamente ajudando o professor a ter uma personalização maior, né, trabalhando exatamente o que cada aluno precisa. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia
que a gente, a partir de testes que a gente faz com os alunos, a gente consegue identificar as lacunas cognitivas desse aluno e mensurar a importância dessa lacuna no objetivo dele, né? Hoje, nosso principal público é o vestibulando, então o que a gente faz é entender quais são os pontos ali de cada vestibular que o aluno está perdendo pontuação e direcionar ele. E complementando aqui, né, agora que eu falei um pouco mais sobre o que é a Gama, o que é uma startup, o que a gente passa, quais são os processos aí para a gente escalar, eu acho que o primeiro ponto é entender um pouco melhor esse conceito de startup a nível de mercado, né? O Guilherme deu uma ótima explicação aí, o Reinaldo também, mas em relação ao mercado, muitas vezes o termo startup acaba até sendo pejorado, né? Todo mundo, eu tenho uma startup, eu vou fazer uma startup, então muitas vezes a galera acha que qualquer negócio é startup, mas essa nomenclatura ela existe por um processo, né? Na verdade, toda empresa que ela se estabelece nesse meio como startup, ela tem algumas etapas que ela tem que passar, justamente por uma questão de sobrevivência, por uma questão de escala, e essas etapas elas têm determinadas características próprias, né? Então, uma startup que está no momento inicial, ela tem que validar o produto, ela tem que captar investimento, depois que ela passa por um segundo estágio, ela já tem que descobrir um modelo para poder vender esse produto, depois, no terceiro momento, ela já tem que escalonar esse produto, e cada uma dessas etapas requer algumas atenções ali que, geralmente, no mercado tradicional, o investidor, o empreendedor não precisa olhar tanto, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que a gente está vivendo agora, né? A gente foi selecionado por uma plataforma de crowdfunding. A gente foi uma das 3 startups do Brasil selecionadas para uma captação de investimento, vai ser pública, vai estar abrindo na semana que vem. E uma das atenções que a gente tem que ter nesse exato momento é o nosso cap table, que quem não sabe muito bem o que é cap table é a divisão das cotas que a empresa tem. Então, é muito importante, por exemplo, para o estágio que a gente vai entrar, o fundador da startup ele ter um certo percentual majoritário, né? E muitas startups, às vezes, acabam chegando nesse estágio, vendendo muita participação, e chega nesse estágio e não consegue avançar, porque muitos fundos de investimento acabam olhando para essa questão societária. Então, são atenções que, geralmente, no mercado tradicional, a gente não precisa ter tanta atenção, né? No comércio, a gente pega aí, por exemplo, uma padaria, pode ter 4 donos, e essa padaria pode crescer com cada um dos donos ali tendo 25% do negócio. Uma startup, isso, por exemplo, já é muito mal visto, né? Se você tiver uma startup que tem 4 donos, um fundo de investimento, a primeira coisa que vai perguntar é quem é o dono de verdade, porque provavelmente ele não vai investir numa startup que tem 4 donos. Então, é uma série de atenções que a gente tem que ter, né? E principalmente eu acho que, como a gente está numa live de direito aqui, eu acho que o principal ponto é entender, no caso aí do profissional de direito, é entender esse mercado de startup, quais são os estágios que uma startup passa, o que o empreendedor precisa entender lá no começo do negócio para ele não matar o negócio dele antes dele começar, né? Para ele conseguir avançar por todas essas etapas. Então, eu acho que era basicamente isso daí que eu gostaria de dividir um pouco. Não sei se eu te respondi aí, Sérgio, se te passei alguma coisa, pode perguntar. A gente sabe que o crowdfunding é que a gente chama de vaquinha virtual, né? Mas você dá uma explicação melhor para o nosso público, né, mais tecnicamente, que para o pessoal pegar, que não é bem da área de tecnologia, para ter uma noção. Você poderia fazer essa gentileza para a gente, Nilton? Claro, com certeza. Então, o crowdfunding tem 2 modalidades, na verdade. Uma é a vaquinha ali em relação à doação, não é a modalidade que a gente se enquadra. A segunda modalidade, que é o que a gente está se enquadrando agora, é como se fosse uma espécie de mini bolsa, né? Por quê? Porque a gente está abrindo ali 10% da nossa empresa. O formato jurídico, até legal vocês entenderem, é um formato de sindicato de investimento anjo, né? Um formato até, a lei do investidor anjo, ela é bem recente. Eu não sei o ano, o Guilherme com certeza vai saber o ano exato aí, mas é um formato que, a partir do momento que a pessoa ela compra uma das cotas que estão disponíveis lá, ela passa a ter uma opção de compra da empresa. Ela tem um contrato que ela pode se tornar sócio em numa eventual situação, né, que a gente chama ali de evento liquidez. Então, num determinado momento no qual a gente vai estar vendendo mais cotas ou a gente vai estar vendendo parte da nossa startup para um fundo de investimento, a gente vai estar virando SA, esse investidor ele pode trocar a opção de compra dele por ações. É até um ponto importante,
né, de esclarecer aí, que geralmente a galera tem dúvida e fala, poxa, eu vou investir, mas eu não vou virar sócio agora, eu só vou virar sócio do negócio no futuro. E isso acontece justamente porque na verdade, isso é muito mais para proteger o investidor do que a empresa, né? Porque geralmente as startups elas começam como sociedade limitada e a sociedade limitada hoje no Brasil ela é muito insegura em relação ao investidor, né? Hoje, se a gente tomar um processo trabalhista e tiver alguém no contrato social além de mim, esse cara está correndo um risco, né? Já quando a pessoa ela passa a ter uma opção de compra, ela garante que ela só vai se tornar sócio da empresa se a empresa estiver numa outra configuração jurídica, que é a configuração de SA, e aí ela já tem toda a segurança jurídica que ela não tem quando a empresa ela é uma limitada, né? Então, basicamente, o ganho de quem investe numa startup em crowdfunding é comprar uma ação, né, que no futuro ali ela pode estar vendendo por 3, 4, 5, 6, 10 vezes o preço que ela comprou. Então, é basicamente isso que acontece. Para você que chegou agora, lembrando, essa é mais uma live da pós-graduação em Direito Privado, né? Nós estamos aí com edital aberto também para a seleção, né? Nós falamos hoje aqui sobre investimentos, né, no setor de startups e o setor também de telecomunicações. Estou aqui conversando com o Guilherme Depse, com o Reinaldo Reto e também com o Newton Sagrilo, né, que o Newton, empresário do setor. Vamos avançar dentro das temáticas, nos blocos de discussão, para o nosso segundo bloco, que são, de fato, a discussão dos cases, a praxis do mercado em relação a isso. Ok? Guilherme, me parece que, nesse setor, a CVM vem tentando fazer uma adaptação agora em relação a investimentos em startups. Esses fundos equity, né, que estão sendo criados para dar suporte a investidores anjos, né, e o formato como isso é feito, startups que estão começando, né, e a possibilidade de você... infelizmente, no Brasil, isso fica muito a nível de acordo de voto fechado de acionistas, né, quando tem um investidor anjo, né? Os Estados Unidos tem um formato diferenciado, mas aqui me parece que fica mais isso, que é um contrato privado, que a gente está na Secretaria da Empresa, se a gente não vai à asta pública, né? Eu vou pedir, Guilherme, que você dê exemplos da sua praxis, né, mas que também esclareça esses elementos que são de mercado, porque poucas pessoas esclarecem, fala-se muito nisso, né, mas se esclarece pouco. Você poderia dar alguns esclarecimentos para a gente, Guilherme, e também citar alguns exemplos para a gente? Seria fantástico aqui para a gente nesse fim de tarde, início de noite, né, poder ouvi-lo nesse sentido. Professor, você citou aí, né, o caso complementando aí o Newton, né, o caso do equity crowdfunding, né, que é exatamente um meio que a CVM encontrou, né, de regulamentar um mercado que, por essência, ele é muito focado, né, e ele é tocado por investidores anjos, né, e você regulamentando, por exemplo, trazendo plataformas de equity crowdfunding, você consegue dar um alcance muito maior para o investimento anjo, que às vezes inicialmente estaria focado, né, em alguns players que têm esse conhecimento. Você consegue, por meio dessa plataforma, né, que inclusive a Gama Ensino, que está recebendo esse tipo de investimento, pode receber investimento de investidores de qualquer lugar do Brasil, né, por meio de um modelo de investimento anjo. Isso é muito legal. E assim, isso é só um dos exemplos, né, de como que o direito ele está envolvido nesse meio, né? E aí, sobre cases envolvendo startups, acho que o Newton já até comentou um pouco, né, a respeito disso. Há vários casos legais que a gente poderia falar, né, ao longo da própria pandemia. Eu fui contactado aí por algumas startups para auxiliar, inclusive, no processo aí de estruturação societária e no auxílio do processo de investimento, né? Ou seja, o Newton falou, né, do estruturação do cap table, né, de quanto cada acionista vai ter e tudo mais. O caso legal foi de uma agritech carioca, né, ou seja, uma startup focada no mercado do agronegócio, que desenvolve fórmulas, por exemplo, né, de carrapaticidas orgânicos, e faz uma sessão de uso dessas fórmulas para várias empresas, grandes empresas listadas em bolsa, inclusive, né, do ramo bovino. Tá? Essa é uma startup que precisava de negociar aí com investidores que iam realizar aportes financeiros.
negociar um valuation, né, um valuation justo, ou seja, um valor de mercado para que a participação societária fosse cedida a esses investidores. E aí, assim, você tem, né, uma certa balança. Quanto menor o valuation, quanto maior o valor, quanto maior a porcentagem societária cedida, maior impacto, às vezes, negativo para a startup, maior dificuldade para conseguir um novo investimento mais adiante, né? Então, é preciso ter muito cuidado. O Newton já até falou, né, na hora de realizar uma rodada de investimento, você ter só foco ali, né, sede no dinheiro que vai entrar, que isso pode inviabilizar futuramente ali uma outra rodada. É preciso você ter cuidados com os aspectos negociais e jurídicos, principalmente, e nessa situação, realmente, a assessoria jurídica, né, ela é indispensável, tá? Então, um outro caso legal, né, que eu posso citar é o caso de uma startup mineira, né, durante a pandemia também, que entrou em contato comigo, né, e com o escritório, porque precisava também de estruturação societária, compliance trabalhista, né, e também proteção de dados, né, ou seja, a startup, nesse caso, né, até um caso parecido aí com o que o Reinaldo lidera aí, né, que é uma startup que desenvolve um software para rastreamento de cargas de alta periculosidade ou alto valor, né? Eles têm aí diferencial de mercado que é simplesmente muito interessante, né? Uma solução que evita lixo eletrônico em denúncia de roubos, dentre outros sinistros, e no final das contas o software ele é absolutamente altamente escalável. Trata-se de um case que ele é muito interessante, porque nesse caso específico, né, o time aqui do escritório, a gente discutiu, né, e resolveu que seria interessante firmar uma sociedade com a startup, né, e nesse negócio, né, ou seja, a gente pegou uma porcentagem da participação societária para realizar os serviços jurídicos. Só que esses serviços jurídicos, eles transcendem, né, esses serviços, né, eles transcendem a esfera unicamente jurídica, né? Ou seja, a gente vai tocar também na esfera negocial, na esfera de networking e também aí de posicionamento estratégico da própria empresa. Ou seja, e aí no direito, né, assessoria jurídica, assim, falando do direito, né, assessoria jurídica é realmente no modelo full service, né? Ou seja, passa pela esfera societária, passa pela esfera trabalhista, de propriedade intelectual, da esfera tributária, dentre outras questões. Na parte fora do direito, é muito importante entender como que funciona o mercado, como que funcionam os investimentos em startups, né, como o Newton tinha falado, como pensam os fundadores, né, os CEOs das startups, como pensam os investidores. É importante também saber dialogar muito bem com desenvolvedores, web designers, os growth hackers, né, ou seja, aquele profissional ali que ele é completamente focado no tráfego pago da startup, em redes sociais e também ali em plataformas de busca, né? Ou seja, o Google, por exemplo, os profissionais que procuram melhorar a relação dos sites da startup com ferramentas e mecanismos de buscas, né? O chamado Search Engine Optimization, né? Esse tipo de trabalho, o famoso SEO. É realmente um mergulho no ecossistema, é realmente um mergulho nesse meio startup. Guilherme, se me permita, como universidade pública, a gente pode mergulhar um pouco mais nesse tema, né? A gente tem um pouco mais de liberdade de fazer essa discussão. A gente sabe que esse investidor anjo, que às vezes vem dar um suporte à empresa, ele entra com algumas regras, né? Ele vai querer fazer investimento, mas ele vai querer garantir a propriedade intelectual no final, o lucro disso no final. Existem normas de compliance que esse investidor pode exigir para boa governança? Como é que funciona isso? Ele pode intervir na gestão dessa startup? Como é que você poderia dar alguns exemplos para a gente? Poderia mensurar alguma coisa nesse sentido? Legal, professor. O investimento anjo, né, no final das contas, você vê, né, o documento jurídico, né, ele pode ser viabilizado por meio do contrato de participação, né, que é da lei que alterou, né, a lei do Simples Nacional, foi a lei de 2016, a lei do investidor anjo,
E essa é uma lei que impõe aí algumas regrinhas, né? Inclusive no faturamento da startup, alguns quesitos que a gente que discute, né? A gente que debate as leis voltadas para a startup vê que não é uma lei que muitas vezes é muito interessante, né? Eu acho que, no final das contas, o mútuo conversível ele acaba sendo muito mais interessante para a startup porque ele dá muito mais liberdade para os founders e para os investidores para eles negociarem. Agora, no quesito compliance, tá? Vários dos instrumentos, seja o próprio contrato de participação, seja o mútuo conversível, seja o contrato de opção de compra, por exemplo, que é um outro meio jurídico que pode operacionalizar um investimento anjo, né? Você tem algumas cláusulas, né, que trazem aí, né, por exemplo, a garantia da proteção do investidor minoritário, né, o caso da cláusula de tag-along, por exemplo. Você tem a cláusula também que impõe, né, no caso aí de quando a startup, como o Newton já vinha dizendo, né, quando a startup ela vem a ser convertida em uma sociedade anônima, impõe o dever de sócios, de todos os sócios, né, sejam os fundadores, sejam os investidores, né, sejam os colaboradores que entram por meio de um outro contrato chamado de veste, né, de eles firmarem um acordo de sócios, né? Ou seja, são algumas garantias que são pactuadas em contrato que acabam trazendo garantias mínimas aí para os investidores, né? Ou seja, para eles poderem regulamentar, para eles poderem fazer esse aporte com segurança. É claro que assim, quando, por exemplo, você tem essa conversão da startup em uma sociedade anônima, que acontece muito em investimentos em startup, né? Você acaba, por exemplo, tendo um fundo de investimento que entra com aporte, né, na startup, você aí já tem a CVM trazendo regulamentações, né? Aí, quando isso acontece, certamente a governança corporativa da startup ela começa realmente a ter um aspecto de maior seriedade, porque aí você traz a CVM, por exemplo, para entrar e você tem regulamentações aí, né, a Instrução Normativa 588 da CVM, que já regula essas relações e traz uma governança corporativa maior, né, nessa fase, quando entram fundos, por exemplo, de investimento na startup. Então, assim, claro que as leis no Brasil têm muito, mas muito a evoluírem, né? Inclusive, isso está sendo debatido em âmbito legislativo federal, né? Como eu já tinha dito, que o marco legal das startups foi algo que era um projeto de lei que estava começou a tramitar no ano passado no Congresso Nacional, mas que, infelizmente, foi travado, né? Você teve aí vários projetos de leis que entraram na frente na fila por conta, obviamente, da pandemia que a gente está vivenciando. Mas nos próximos anos eu tenho certeza, é indispensável, né? Vários modelos de negócio, né? Com a explosão dos modelos de negócio, todo mundo quer ter uma startup, né? Todo mundo quer entrar, quer ter esse modelo de negócio, né? Por conta aí de vários aspectos interessantes, né? Da escalabilidade, por exemplo. Então, você regulamentar isso é de fundamental importância e a gente vai ver isso aí nos próximos anos. Eu faço essas perguntas ao Guilherme, né, para colocá-lo em mais lençóis, né, porque foi meu aluno, conheço o potencial dele, hoje ele trabalha junto à comissão da OAB de startups, né, no Espírito Santo, é advogado dos maiores escritórios também de advocacia do Espírito Santo, então, quando eu questiono o Guilherme, eu sei que ele pode trazer questões e elucidar aqui as nossas discussões. Então, obrigado, Guilherme, mais uma vez, por você ter contribuído aí com um pouco do seu conhecimento, sua atuação com a gente, né, e vamos seguir levando a questão para o Reinaldo também, que é da área jurídica, e questionando, Reinaldo, você que tem uma empresa, né, que trabalha com custódia de dados para a Google e também trabalha com rastreamento, principalmente nesse setor de rastreamento, você tem visto novas startups, o que elas têm feito, quais são as propostas e como elas buscam investimento nesse setor também? Reinaldo, o som, o microfone. O meu teclado está ouvindo agora? O meu teclado ele está se autotravando. Eu tenho que soltar ele 2 vezes. Está precisando de um anjo para comprar um novo aí. Mas o que o Guilherme falou é muito importante para quem estiver ouvindo a live.
corroborado pelo que o Newton também, como empresário, eu passei como operador do direito, viu, Guilherme, a ser convidado para ser sócio das empresas de internet, porque eles não tinham dinheiro para pagar honorários, não tinham dinheiro para comprar um notebook, mas eles tinham potencial, tinham clientes. Eu fui numa reunião em que quando eu toquei a campanha do escritório lá, me foi dito que era empresa, na verdade era a mãe, uma tia e uma namorada de recepcionista, né? E eu estava lá me apresentando como advogado. Enquanto eu estava conversando com ele, mais ou menos umas 40 pessoas foram lá contratar o serviço. E eles não tinham serviço ainda. Eles começaram a anunciar no jornal sem ter empresa, não tinham sequer um contrato social. Eles não eram nada, eles simplesmente eram uma ideia, né? E acredito que isso evoluiu, né? Ficou mais caro o aluguel hoje, então você tem que ter pelo menos uma pré-condição, mas o operador do direito ele tem que se deparar com essa nova realidade de que o varejão do mercado daqui a 5 anos vai se chamar startup. Todo o mercado vai se transformar numa grande produção consecutiva de startups. E aí sim, o operador do direito não só tem que saber direito societário profundamente, tem que saber psicologia, tem que saber lutas, né, artes marciais, porque os sócios vão sair no tapa, porque um vai achar que, não, a minha área é a área de desenvolvimento, eu tenho que ter mais cotas. Não, mas a minha área é a área de segurança, eu sou responsável pela segurança. Guilherme deve ter visto já os sócios se degladiando na frente do anjo. O anjo decola e volta para o céu, né? Ele volta lá para as bases dele, porque é muito difícil, professor Sérgio, na atual conjuntura, sem a percepção da legislação, como o Guilherme mesmo falou, a legislação, o Estado, sempre está chegando atrasado na regulação, na regulamentação e na regulação. Primeiro, ele chega atrasado na regulamentação. As empresas começam sem ter uma legislação específica já balizando parâmetros. Vem a CVM, a empresa virou uma blue chip, né? Antigamente se falava muito blue chip. Ela passa a ter um valor maior do que os próprios sócios. Geralmente, você tem casos aí como, por exemplo, o Mercado Livre, né? Como softwares de produção de compras online, a Rappi, né? Hoje você tem a Log. Ou seja, esse mercado, Guilherme e Newton, ele vai andar na velocidade da evolução tecnológica. O mercado vai evoluir e, automaticamente, esse mercado vai ter que procurar quem já está atendendo aquilo que não existe ainda. Então, é um dever que o dono de startup tem de praticamente virar uma mãe de Ná, né? A mãe de Ná era uma lia a mão, lia a carta, sabia o passado, só não transformava água em cerveja, senão eu ia seguir bem os preceitos da mãe de Ná. Mas o advogado ele passa a ter que ser um full service plus elevado a N+1, porque ele tem que conhecer tudo e passa a conhecer o negócio mais do que os próprios sócios, que é o pior, né? Eu, várias vezes, eu cheguei a ter sociedade... Hoje eu me lembro disso, porque eu hoje tenho que usar aparelho para os dentes, porque eu destruí a minha arcada dentária com tensão, né, de nervoso. A gente passa a dormir com o peso de 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, né, que são os funcionários das empresas. E isso tudo, diante de um quadro caótico de insegurança jurídica, faz com que os advogados vão visitar o cemitério bem mais cedo que os engenheiros, que nós temos alguns nos visitando. Mas é importante esse entendimento. Parece que é engraçado isso, mas não é não, sabe? Porque é a realidade que o advogado vive hoje de ter que lidar com um mercado em ebulição. Ele tem que ler muito, tem que ler literatura, o advogado tem que ter preparo no inglês, tem que ter preparo em línguas,
ele tem que fazer parte, pelo menos, de umas 5 entidades estrangeiras. Né? Haja vista, eu tenho 60 anos de idade, estou fazendo doutoramento, né? E participo de grupos pelo mundo inteiro, e vejo que não adianta, você não dorme sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. Você falou aí de startup de rastreamento. Eu conheci uma startup de rastreamento de gado bovino. Né? Foi muito engraçado que o business da empresa era a produção de gado leiteiro. Né? O business dele era a produção de queijos para atendimento ao mercado. Eles faziam uma pasta base, né? Pasta base no bom sentido, não é a pasta base boliviana, de queijo, e exportava. E eles desenvolveram um chip para a orelha do boi, para fazer manejo de pasto por choque elétrico no boi. Daí os direitos dos animais, se soubessem disso na época. Né? Acabou que o negócio deu tão certo que eles abandonaram o negócio de leite e passaram a trazer todo o foco de dinheiro para manejo de gado. E desenvolveram uma ferramentaria. Hoje você vai para o norte da Holanda, até a Suíça, a Alemanha, tudo tem, os pastos têm as suas varetas lá de controle de gado, e o gado o alimento, né? Aquele alimento que o gado vai consumir naquele espacinho de pasto, ele é manejado por inteligência artificial hoje. Então, o sujeito sabe se ele vai ter um gado com mais ou menos cálcio, com mais ou menos... Ou seja, não tem limite para isso. E não adianta falar de limite, falar de legislação, porque, repito, a Lei Carolina Dickmann só andou mais rápido porque atendeu a interesses políticos. Né? Nós temos aí coisas muito mais sérias para tratar no campo da privacidade que simplesmente são relegadas a um plano, nem existe plano. Né? Mas criaram uma lei que, falando sobre privacidade, ficou conhecida como a Carolina Dickmann, né? Porém, 95% das delegacias de polícia não têm a menor noção do que é IP. Não sabem o que é IP. Não sabem como como requerer uma quebra de sigilo de dados telemáticos. Não sabem. E o pior, quando pedem, já pedem pedindo prisão do empresário. E aí vai para o Guilherme, lá, o advogado da empresa, chega lá uma ordem do juiz dizendo que o cara tem 4 horas, 5 horas para se apresentar. Absurdo, né? Absurdo. Ou multam uma empresa que está no Simples com 10, 12 milhões. Né? Entra uma execução fiscal lá, porque o sujeito não leu o Diário da União, e ele recebe uma execução fiscal porque ele deixou de recolher um tributo chamado FUST, que é o Fundo para a Universalização de Serviços de Telecomunicações, que é 1% do lucro bruto operacional. Uma empresa com faturamento aí de R$50 mil, um belo dia acorda com uma execução fiscal de R$8 milhões, porque simplesmente o fiscal glosou a escrita dela em 200.000%, 300.000%. E vai responder uma execução fiscal. Né? E aí vem a agência pedindo a desconsideração da personalidade jurídica. Então, tudo isso vai para a startup. Né? Se eu pudesse fechar essa minha fala aqui, é muito importante que o advogado que está capitaneando uma startup tenha um papo que chama-se papo cabeça, né, com aqueles que pretendem ser os empresários da startup. Por quê? Se eles não tiverem os objetivos muito bem definidos e todos os riscos, possibilidades e limitações muito bem aclarados, não tem solução e a startup nasce morta. Né? Ela vai nascer já como ele mesmo falou, né? Vai falar em crowdfunding quando um sócio acha que ele respira um ar melhor que o outro. Então, é muito importante esse entendimento do jurídico, que estamos falando aí de seres humanos que estão sendo levados ao conhecimento de aplicação de uma tecnologia que eles não dominam. Né? E não falo de tecnologia como campo tecnológico, mas sim a tecnologia da utilização das leis e do entendimento das leis. Né? Então, fica esse recado aí, porque o nosso judiciário é fantástico para fazer isso pegar fogo. É fantástico.
Obrigado, Reinaldo. Vamos agora seguir com o Newton, né? Newton, sobre os cases que você possa trazer para a gente em relação a startup e sua experiência, né, também no dia a dia. O que você vê aí como algo concreto nesse setor e essas tendências? Já agradecendo você por estar aqui mais uma vez com a gente, debatendo nessa noite, ok? Aos que nos estão ouvindo agora, que participam da nossa live, a nossa palavra-chave é tecnologia. Não esqueçam de colocar no formulário para que possa ser emitido, né, o certificado de presença. Por favor, Newton, poderia contribuir com a gente? Valeu aí, Sérgio, obrigado você pelo convite. Bem, entre o que o Guilherme e o que o Reinaldo falou, fui pensando em algumas coisas aqui, né, à medida que eles foram falando, e eu acho que uma das principais atribuições do advogado nesse campo de startup, até por conta dos trâmites aí que a gente tem que ter, está muito ligado ao que o Reinaldo falou, né? O empreendedor, ele acaba sendo uma mãe de nada, né? Tem que adivinhar muita coisa aí. E um ponto do empreendedor é o seguinte: o empreendedor ele tem que saber um pouco de tudo, só que ele não pode ser o melhor em nada. Se ele for o melhor em alguma coisa do negócio dele, ele está fazendo alguma coisa errada, né? Porque ele não vai dar conta. Então, a gente tem que ter uma noção de marketing, a gente tem que ter uma noção de tecnologia, né? A gente tem que ter uma noção do financeiro e de direito também, só que a gente tem que buscar, né, um advogado. E aí, hoje, quem faz o nosso jurídico é o Guilherme, né? Hoje a gente está muito bem amparado. O Guilherme tem um time muito, muito bom, né? Sempre está antecipando tudo para a gente, mas um dos principais dramas ali do empreendedor é justamente antecipar, né, o que pode se acontecer. E eu vou explicar um pouco mais da visão aí da startup, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte: tudo que tem no mercado tradicional tem numa startup também, né? Então, a gente está falando aqui de várias coisas, mas ainda existe relação trabalhista, ainda existe relação com o consumidor, então tudo que tem no direito empresarial também tem, né, no campo da startup. Só que, às vezes, no campo da startup tem algumas coisas a mais. Por quê? Porque o empreendedor ele tem que construir um negócio aí com 3 a 5 anos, que vale de 40 a não sei quantos milhões, né? E aí vai de cada startup, mas o objetivo é sempre esse. E, geralmente, ele não tem um capital inicial, né? Não tem um time, não tem dinheiro para contratar um time, ele tem uma ideia, que é o que o Reinaldo falou, e ele tem que aprender a monetizar essa ideia. A única coisa que ele tem de valor é a equity do negócio dele, é o percentual, né, que está ali no contrato social, e é a principal moeda do empreendedor e também é o que ele tem que mais tomar cuidado. E nesse campo, todas as negociações que envolvem investidor, que envolvem funcionário também, né, ou às vezes que envolvem parcerias comerciais, elas têm como base a equity. Então, é muito importante toda a galera do direito estar atentado a isso, porque é uma moeda que ela acaba, né? E é uma moeda escassa, e às vezes o empreendedor ele está preocupado só em pagar a conta do mês seguinte, está preocupado em pagar a folha do mês seguinte, ele não está preocupado com o que pode acontecer daqui 2 ou 3 anos. Ele não tem essa previsibilidade. E é uma coisa que eu acho que o advogado que ele trabalha nessa área, ele tem que trazer ali para o empreendedor, né? Ele tem que antecipar, e a gente tem vários instrumentos para antecipar várias situações. Eu acho que é o principal ponto, porque o empreendedor, quando ele está ali no final do mês e está com a corda no pescoço, e às vezes ele está para receber um investimento, ele está suscetível a qualquer condição, ele está suscetível a vender no valuation menor do que a empresa vale, ele está suscetível a vender uma participação maior do que ele pode vender, e aí chega lá na frente, quando pagou as contas, com o negócio redondo, bonitinho, ele não tem, às vezes, a quantidade de cotas que ele precisa ter dividida pelo time, né, para a startup poder captar, por exemplo, com fundo de investimento. E aí a gente tem um instrumento jurídico que é o stock option. Por exemplo, se um advogado ele souber o que é um stock option, ele pode auxiliar o empreendedor ali na hora da negociação com o investidor, e falar, cara, a gente vai vender aqui 20% nas condições que você pediu, só que quando o negócio estiver grande, eu vou poder te recomprar aqui 15% nesses termos aqui, 4, 5 vezes maior do que o que você está comprando agora. Então, por exemplo, é uma estrutura jurídica, né, que amarra essa principal moeda aí da startup, que é as cotas, né, para uma condição mais favorável para a empresa. E a gente tem também a questão, por exemplo, de quando a gente está a startup está em negociação com um fundo de investimento, por exemplo, né? Então, às vezes tem um fundo de investimento que ele quer entrar na startup, ele quer comprar uma participação maioritária,
né? E aí todos os investidores acabam sendo diluídos também, e um investidor ou outro, ele não quer, ele quer ter uma participação maior, ele não está confortável com vender para o fundo, só que muitas vezes o fundo ele vai trazer mais investidores, ele vai trazer mais smart, mais conhecimento, né? E aí a gente tem o empreendedor, às vezes, ele não pode fazer essa negociação porque ele não tem a maioria das cotas ou não tem uma previsibilidade dessa no contrato, que a gente chama de drag along. Então, existem várias ferramentas dessas, mas é sempre com foco em tentar preservar o bem mais valioso ali da startup, né? Que é justamente as ações, o cap table e como que as cotas estão distribuídas, porque é isso que vai fazer a startup trazer novos colaboradores, né? Então, quando a gente tem um time, geralmente a gente não consegue, a gente precisa de bons profissionais, porque a gente quer montar um negócio que é muito maior do que várias empresas que têm um caixa muito maior que o nosso, então a gente precisa de bons profissionais, e muitas vezes a gente não pode remunerar de acordo com o mercado, então a gente remunera com cota, e aí tem um contrato de vesting, tem um contrato de cliffing, só que aí o empreendedor ele não pensa, poxa, e se meu funcionário sair? E se meu funcionário daqui 2, 3 anos ele deixar o negócio? Como que eu faço com as cotas que estão com ele? Né? Então, existem também todas essas questões que podem ser antecipadas no contrato de vesting, no contrato de cliff. Existe também outro bem que é muito importante para a startup, né? Que é a tecnologia que ela está desenvolvendo. Então, é uma preocupação que algumas empresas não têm, mas no setor de tecnologia é muito importante a gente ter patente da nossa tecnologia, da gente estar de olho nesse tipo de coisa. E é aquilo que eu falei, né? A moral da história. O empreendedor, ele não sabe disso tudo. Ele está preocupado com o presente. Muitas vezes ele não tem um mentor, muitas vezes ele não tem um contato de uma pessoa que já passou por todos esses estágios. E como um bom desenvolvedor, por exemplo, que a gente contrata, ele já tem que estar olhando para a empresa quando ela tiver 1.000 usuários, 2.000 usuários, e tem que estar construindo o backlog ali da programação para a empresa escalar. Um bom advogado, ele tem que estar olhando também, poxa, e quando essa startup for Series A e for captar com fundo, né? Quando ela for seed capital, quando ela estiver nesse estágio aqui, o que vai acontecer? Qual vai ser o drama que ela vai viver? Então, acho que o advogado ele tem que trazer isso daí para o empreendedor, porque, né, muitas vezes o empreendedor ele não tem condições de dominar isso tudo, de estar à frente disso tudo. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu acho que as principais coisas são o mais importante ali para estar olhando é justamente as cotas, a participação, tá entendendo os estágios que uma startup passa, né? Isso é a coisa mais fácil de achar, é só ir no Google e dar uma pesquisada, que tem vários materiais que explicam ali o estágio de cada startup, como que ela vai estar, quais são os dramas, com quem que ela já vai estar negociando, qual é o valor que ela vai estar captando. Então, é muito importante entender isso daí. E entender também o drama que vive cada momento, né? De sentar com outros advogados ou com outros empreendedores que já passaram por essas situações, né? Quando a startup for formar um conselho, como que funciona, e ajudar o empreendedor a antecipar isso tudo, porque muitas vezes o empreendedor ele toma uma decisão que é boa para o presente, só que está matando ele no futuro e ele nem sabe disso. Então, acho que o principal ponto, o principal problema que a gente tem quando a gente fala de direito é justamente a incapacidade que o empreendedor tem de ter essa previsibilidade sobre tudo que pode acontecer, né? E que já existem vários instrumentos que são formados para esse tipo de acontecimento que o advogado ele pode dominar e pode trazer para a empresa. Obrigado, Nilton, aí, por colaborar conosco aí, com sua experiência, elucidando aí mais a vida, né, do empresário que está investindo numa startup, né, o que é isso no dia a dia e como isso vem sendo afetado. E a gente passa agora para o nosso bloco final, que são as considerações de cada um e também a possibilidade de considerar as perguntas feitas, né, pelos nossos espectadores, né. Então, já antecipo a vocês, uma das principais perguntas é se a criação de um imposto digital, de fato, afetaria as startups, né? E outra questão voltada em relação à regulação, né? Como fica a regulação dessas tecnologias novas, né? Quem regula, né? Quem faz a regulação disso, né? Então, já foi citado aqui também a LGPD, né? Que fala aí da competência ou não, né? Para poder criar uma autoridade de dados para poder fazer a regulação disso. Ainda não está em vigor, então quem faz essa regulação atualmente no Brasil? Então, eu peço que nas considerações finais de vocês, essas questões sejam consideradas também, ok? Então, vamos para o nosso último bloco. Já são 17h32, né? A gente programou aqui entre 50 e 60 minutos de live, para não ficar cansativo.
Nós vamos aí às considerações finais e eu peço aos palestrantes que tentem, na medida do possível, responder também essas perguntas. Guilherme Deves, por favor. Legal. Só fazendo um link aqui, né, até com a questão do setor de telecomunicações, você vê que com a adoção aí de trabalho remoto, né, boa parte das companhias, tráfego de dados doméstico aumentou consideravelmente, tá? Principalmente desde o início da quarentena, e o setor aí de telecomunicações ele tem seguido, né, essa tendência, esse perfil aí de consumo. E o quadro atual, dentro desse cenário de isolamento e de novas formas de fazer negócio, ele vai alterar assim, drasticamente e com rapidez o processo de transformação digital das empresas, colocando, com certeza, as comunicações em um papel de destaque. Aí vale lembrar, né, que o setor de telecomunicações, de um negócio, ele vai desde o uso da telefonia fixa e móvel até rede de transmissão de dados, enfim, link de internet. Você vê, né, o aumento no tráfego das redes de dados em, sei lá, cerca de 40%, e a adoção de serviços não tradicionais, né, ou seja, aumentando o cloud, né, soluções de comunicação e colaboração e a aceleração de teletrabalho, por exemplo, né, ou seja, são aí fatores que dentro desse contexto todo, né, você tem inúmeras brechas e ineficiências dentro do gigante setor das telecomunicações, né, que precisam de soluções que muitas vezes são desenvolvidas por pequenos players, né, que são as startups que se inserem nessas oportunidades, mas que desenvolvem soluções absolutamente escaláveis dentro desse mercado aí, né? E o crescimento de investimentos aí do setor de telecomunicação, né, de telecomunicações nos últimos anos, ele pode ser justificado pelo avanço aí de internet das coisas, de implementação de big data, né, inteligência artificial, do avanço dos estudos e implementação, principalmente agora aí do 5G. E a gente vê aí agora, né, a própria Telefônica, que é a gigante espanhola aí do setor de telecomunicações, fez um aporte no fundo de investimentos brasileiro Redpoint Ventures, né, que tem até uns gestores aí que eu inclusive acompanho o trabalho, excelente trabalho, né, tendo aí como prioridade no investimento áreas de digital consumer, né, transformação digital, redes 5G e próximas gerações aí de cibersegurança, de nuvem, né, ou seja, o cloud, inteligência artificial, IoT, blockchain, fintech, enfim, infinidade de termos aí. E, querendo ou não, assim, como os demais setores da economia, né, você vê, são grandes players que veem a oportunidade e necessidade da criação inclusive, de hubs, né, de inovação e braços de corporate venture dentro da empresa, da estrutura da empresa, para não ficarem de fora aí dos avanços da indústria 4.0. Tá? Então, com relação à regulamentação de novas tecnologias, a gente vê, né, algumas leis, né, ou seja, com a mudança da economia, claro, né, com a digitalização de tudo, que vem se acelerando aí com a pandemia. Já era uma tendência, mas foi absolutamente acelerada bizarramente, né? Tem quem fale aí em 6 meses, 10 anos de evolução em 6 meses aí no digital, enfim, há controvérsias, mas com a modificação da economia, com a modificação, né, das ferramentas, enfim, com a economia se tornando mais digital, né, e com as empresas utilizando, né, o Big Data, a inteligência artificial, né, você tem os impactos dessas novas
tecnologias, dessas novas ferramentas no direito, né? E, inclusive, algumas questões até nefastas, né? Prejuízos que o próprio uso indiscriminado de dados traz, né? Que posso trazer até o caso do caso famoso da Cambridge Analytica, né? Do Facebook, né? Ou seja, da venda de dados ali, repasse de dados para fins políticos, né? Que até teve impacto nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, né? Começou-se a prever, né, que é necessário regular, né? O direito ele vem para coibir, certamente, né? Vem para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, mas para coibir efeitos nefastos que novos mercados, novas ferramentas vêm a trazer, né? Então, esse é o papel, né? E estimular e coibir consequências negativas, né? Então, aí, por exemplo, né, você tem um plano nacional de internet das coisas, né, do IoT. É algo que é absolutamente necessário e fundamental para que o setor de telecomunicações avance no Brasil, né? Você vê que isso é simplesmente fundamental. Né? Uma LGPD, né, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi há 2 anos aí, né, foi promulgada, que está para entrar em vigor, mas que não existe uma agência reguladora ainda. A ANPD sequer foi constituída. Existe a lei, mas não tem a agência reguladora, ou seja, isso é um problema enorme. Né? Você não tem, e é um problema enorme, inclusive para as empresas, tá? Principalmente para as empresas, né? Algumas enxergam a ausência de uma agência reguladora como algo bom, né? Ou seja, não vai ter ninguém fiscalizando ali a empresa, só que isso é um problema na medida em que a judicialização, né, de casos, né, que é algo que a gente observa muito aqui no Brasil, né? Ou seja, se você tem um dano moral presumido, que foi reconhecido, né? O dano moral presumido é reconhecido aí pelo STJ, né? No caso de vazamento de dados ou tratamento irregular de dados, né? Você tem um grande problema, né? Um grande passivo para as empresas que, se você não tem uma agência reguladora para trazer vários conceitos, inclusive de segurança da informação, isso traz um grande problema, uma grande insegurança. Então, nos próximos anos aí é muito necessário o avanço aí na regulação, tá? Na regulação estatal, de leis, de novas tecnologias, de um marco legal das startups para trazer realmente conceitos legais mais interessantes aí, inclusive para incentivar tributo, para né, incentivar a parte tributária dos investimentos, aí, seja investimento anjo, conceder benefício fiscal para startup, para criar polo de inovação em determinadas cidades. Tá? Enfim, é por aí que eu penso nesse sentido aí. Obrigado, Guilherme. O Guilherme, para não abusar do Guilherme, fez um esforço em tentar atender as perguntas, né, que foram feitas até aqui e dar aí a sua contribuição esclarecedora nessa noite. Eu vou fazer algumas colocações aqui e, desde já, eu convido nossos debatedores que corrijam aquilo que o professor, caso cometa algum erro de explanação. Veja bem, sobre a pergunta que foi feita, tributação, a gente tem hoje, a grande questão da tributação é o fato gerador e a obrigação acessória que envolve essa tributação. A maior parte das empresas estão lidando com pagamento de ISS, que é lançamento por declaração, e ICMS também é lançamento por declaração, uma parte das vezes imposto de renda, que também é lançamento por declaração, e se situar todos os impostos, dependendo do setor da empresa. Nesse setor, a grande dificuldade é você, de fato, fazer uma tributação, do Estado controlar esse tipo de coisa. São serviços, vai ser lançamento por declaração, normalmente a tributação vai ocorrer de acordo com a declaração do próprio empresário. Então, ele declara lá o serviço que prestou, né, e com base nisso o próprio fisco vai fazer o recolhimento. Quanto à criação de imposto, né, sobre essas operações digitais específico para isso é algo de ampla discussão e muito polêmico, né, porque tem que se discutir muito bem que tipo de fato gerador, né, será essa tributação, né, com o risco de poder incidir, né, sobre o tributo, que seria inconstitucional, que a nossa Constituição proíbe a tributação. Então, isso teria que ser muito bem discutido. Em relação à regulação das tecnologias disruptivas, né, há uma grande discussão em torno disso. Não se sabe exatamente se uma autoridade reguladora, a LGPD no Brasil, poderia fazer. Lógico que pode dar cabo de várias coisas, mas existem tecnologias novas que estão surgindo de um nível
tão absurdo, né, que não se sabe exatamente se essa regulação vai dar conta. Aliás, é uma grande discussão, né? Os americanos acham que não dá para regular tudo. Já a União Europeia, com a legislação de dados que ela tem, ela tenta fazer regulação de todas essas tecnologias. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos eles começam, né, a Security Exchange Commission começa com a chamada sandbox, né, que é uma espécie de pequena regulação para novas tecnologias, né. O produto é testado, né, em pequenas feiras organizadas pelo próprio governo e aí é dado um prazo, né, de se utilizar essa tecnologia e se coloca uma regulação provisória para ver se ela se adapta e não lesa consumidores. Depois, se ela é funcional, né, ela ganha um prazo mais definitivo para poder ser colocada no mercado. A CVM está regulando aqui o sandbox, já saiu, né, especificamente uma instrução normativa sobre isso, né, da CVM. Então, me parece que a CVM ela vem muito afinada com a Security Exchange Commission nos Estados Unidos. Né? Então, já começa a ter uns ensaios iniciais para essa regulação de novas tecnologias. E não tem muito a ver com o assunto, eu não vou destoar as lives, mas para vocês terem uma ideia do perigo disso, né, da importância de você ter uma entidade de dados, né, a gente tem que ter consciência que quando a gente está falando de novas tecnologias, novas startups, né, a gente está falando de assuntos como, por exemplo, carros autônomos. Né, e existem assuntos que envolvem segurança nacional, né, como car hacking, né, a possibilidade de alguém entrar nesse sistema e atirar um carro contra alvos públicos. Né. Esse setor de novas tecnologias envolve isso e chegou a um ponto na área de telecomunicação, né, e a segurança da informação virou um assunto tão sério que, às vezes, o software que roda num carro desse, a condução autônoma, que também é feita hoje para a Marinha com navios, né? A gente está conversando vai ter uma live aqui também do Instituto Brasileiro do Petróleo, que estão planejando as chamadas plataformas, né, autônomas também, né, mais digitais, que vai gerar um programa de emprego, etc. Mas é inevitável, se a tecnologia, se o futuro, né, a gente terá tecnologias que permitirão que tanto carros como navios, aviões, né, e também plataformas sejam cada vez mais autônomas, né? E o problema é quem controla o trânsito de dados, né, a segurança de dados dessa informação. Tem que se haver uma regulação. Uma coisa é regular, né, a proteção das garantias individuais, se essas tecnologias vão zelar, essas empresas vão respeitar direitos individuais. Outra coisa é você proteger questões de interesse público, né, de segurança nacional, né, que essas tecnologias podem envolver. Então, o assunto de regulação é um assunto de alta complexidade, a gente entende que é necessário. A LGPD está aí para poder dar um grande suporte à proteção de dados, né, inclusive da pessoa humana, mas esse assunto da regulação envolve outras searas de interesse público, né, que vejo que inicialmente vai haver uma preocupação da CVM em entrar nesse setor com o sistema da sandbox, né, e isso pode, de fato, né, ser um prumo para onde o Brasil vai correr a nível da legislação internacional. Eu não sei se eu consegui responder um pouco das perguntas, mas estão aí tanto o Reinaldo quanto o Guilherme para fazer as correções possíveis da minha explanação, e até o próprio Nilton, que é empresário do setor. Reinaldo, também gostaríamos de ouvir suas conclusões finais acerca do debate, né? Tomando em consideração também, ou complementando aquilo que foi perguntado por nossos espectadores aqui também. Bom, antes de mais nada, vamos situar o teatro de operações de toda essa discussão. Estamos falando de Brasil. Né? As infraestruturas dos estados, principalmente do Norte e Nordeste, são muito precárias. Se você vai para o Sul, elas melhoram, mas para efeitos de consideração de nível de serviço, quando você fala de telecomunicações, você sempre faz um acordo nos contratos chamado Service Level Agreement, ou acordo de nível de serviço. Por quê? Uma coisa é você vender o serviço de telecomunicações para a pessoa física, para o usuário final. Outra coisa é você vender para uma empresa que vai usar aquilo como insumo básico da sua produção. São dois níveis absolutamente diferentes. Então, quando a gente fala de Brasil, há que se ter em mente que a infraestrutura que domina o campo de telecomunicações passa hoje prioritariamente pela fibra ótica. Né? Essa fibra ótica é 90% lançada em rede aérea, pelos postes. Né?
à exceção dos centros altamente densos, como o centro de São Paulo, centro de Belo Horizonte, nem o centro do Rio de Janeiro ela é enterrada, ela é grande parte aérea. Você passa pelo domínio de comunidades, você passa pelo domínio de bolsões de poder dentro de uma cidade. Então, essas considerações têm que ser levadas em conta quando você fala de tecnologia também, quando você fala do Estado assumindo um papel que ele não tem poder para assumir. Ele pode ter esse poder de... Só um instantinho. Não posso. É demorar. Bom, muito bem. Desculpa, eu tive uma interrupção aqui, mas peço desculpa a todos os senhores. Eu não... Enfim. Toda essa celeuma, né, toda essa dinâmica que está sendo falada aqui nesse momento, ela tem que ser entendida como sine qua non para que possa se falar de presença do Estado. Em tecnologia, uma coisa é certa: o privado determina o que o Estado vai fazer. Vocês viram agora o Facebook fazendo cerceamento de quem ele bem entende, independente ou não, e sendo obrigado a cumprir a nível internacional. Aliás, isso aí é até para um artigo acadêmico, provavelmente vão ter vários, o meu já está quase pronto. Você vê uma simbiose entre desculpa a palavra, imbecilidade com irracionalidade. Quando se fala de Brasil, se fala de Brasil como se fosse uma Suíça, como se nós estivéssemos dentro de uma Nova York, dentro de uma cidade absolutamente fibrada, né? Não. Como eu falo, você sai daqui para o Espírito Santo, as fibras passam por dentro de comunidade dominada pelo tráfico. E se o traficante ou o dono daquele local decidir, ele rompe a fibra e acabou. Aconteceu no Rio de Janeiro, na semana retrasada, na Avenida do Contorno. Aqui tem uma favela no Rio de Janeiro que resolveu, os caras foram lá e deram um tiro na fibra ótica e arrebentaram a fibra ótica, tiraram Macaé do ar, tiraram o maior bolso de petróleo do Rio de Janeiro, tiraram do ar. E aí vem o Estado, vem a agência reguladora, ele quer multar o empresário porque ele não cumpriu o acordo de nível de serviço. Então, isso, professor Sérgio, a todos que nos ouvem, volto a insistir na tecla. É imprescindível o conhecimento do teatro de operações, onde se vão discutir as ambiências futuras para a inteligência artificial, para a internet das coisas. Olha, nós estamos analisando um caso no Instituto Brasileiro de Petróleo de utilização de drones, né, para a condição da informação. Aí surge a questão de se o drone for invadido, né, ele pode ser lançado não contra um prédio público, ele pode ser lançado contra um asilo de idosos ou uma creche de crianças, né? Então, a inteligência artificial também, ela vai competir, assim como nos carros autônomos, quem que ela salva, né? É aquela teoria do trem perkiniana, que o trem vai atropelar 5 pessoas ou ele se descarrila e mata 30. Né? Então, todas essas culturas, todos esses desenvolvimentos tem que ser com o pé no chão, sabendo do que se está falando, sabendo o que está em jogo e, principalmente, conhecendo a totalidade dos recursos humanos que vão decidir sobre isso, que aqui no nosso país, infelizmente, é hilário falar de recurso humano decidindo sobre autoridade, né? Autoridade da LGPD, sinceramente, eu não vejo essa autoridade, não consigo conceituar, porque ela não foi formada nos bancos de graduação do direito. Como que você vai falar para um advogado que ele pode decidir sobre privacidade se você não tem noção se ele foi formado dentro dos princípios éticos, morais, etc, etc? Eu sou habermasiano, então, quando eu falo isso, eu falo sempre, olha, se você planeja uma tecnologia, mas ela não foi montada dentro dos princípios éticos, morais que tragam uma tranquilidade e uma evolução para a espécie, essa tecnologia vai destruir a espécie. São as minhas considerações finais. Tem que saber daquilo que você está falando e se perceber, né? Se você não percebe, você não compreende. É isso. Muito obrigado, Reinaldo, pelas considerações. Vamos ao Milton, né, sobre suas considerações finais e também a possibilidade de responder aí
alguns dos nossos espectadores, né? Lembrando que a nossa pós em Direito Privado vem fazendo diversas lives, abordando diversos assuntos, né? Que envolvem direitos humanos, também tecnologia, né? Tudo aquilo que a gente entende que é pertinente em rede, né? Então, a gente vem trazendo essas discussões para esclarecer essa temática, porque entendemos que é objeto da pós, mas também são discussões caras a diversos setores da sociedade e a diversas matizes do conhecimento também. Okay? Nilton, por favor, quais são suas conclusões finais? Opa, valeu, Sérgio. Bem, pessoal, eu acho que o ponto mais importante aqui que eu posso compartilhar aqui no final dessa live é um pouco da minha visão em relação a como que isso tudo que a gente está discutindo aqui vai ser cada vez mais importante, né? Independente aí da área que você está vivendo no direito, a tecnologia, né, e o mundo de startups ele é uma coisa que só tende a crescer, né? Isso não é eu falando, é todo um ecossistema, já aconteceu em vários países desenvolvidos, é o caminho que a gente tem para seguir daqui por diante. E aí eu vou citar um ponto que um pouco antes da live eu perguntei para o Reinaldo, né? Porque o Reinaldo é um cara que investiu em tecnologia lá na década de 90. Então, para a gente aqui, falar de tecnologia é muito confortável, porque a gente está sempre bombardeado desse assunto, né? Então, o cara investiu lá atrás num negócio que, na época, não era tão acessível, né? Ele até compartilhou que ter uma comunicação era tão caro quanto ter um apartamento, né? Hoje, todo mundo aí tem um celular com menos de R$ 300, consegue se conectar com qualquer pessoa. Então, a realidade ela muda muito rápido e a tecnologia também. Então, acho que o ponto mais importante é entender que hoje, mesmo sendo pontos que não são tão abrangentes, né? São pontos mais específicos, existem poucas startups, existem poucas regulamentações em relação à tecnologia, é uma coisa que tende a crescer. Eu acredito que está todo mundo se formando para ser profissionais daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? Então, vocês têm que estar se preparando para o que vai acontecer daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, mesmo não sendo tão recorrente agora, eu tenho certeza que vai ser cada vez mais recorrente esse tipo de tema. Então, acho que a minha principal contribuição final aqui é enfatizar que esses temas que a gente está discutindo são temas que vocês precisam dar cada vez mais atenção, porque vai ser a realidade de vocês e do mundo, né, daqui a alguns anos, né? O principal ponto que eu queria trazer era esse daí. Em relação às perguntas, Sérgio, os 2 projetos aí que foram questionados são coisas que eu não me atenei ainda, né? Então, por isso que eu não respondi. Tanto a questão de dados quanto a questão da tributação financeira. Obrigado, Nilton, pela parceria e boa vontade de estar aqui com a gente, respondendo as questões, né, dos desafios do empresário. Eu gostaria de colocar, que foi uma das perguntas aqui envolvendo, essa discussão de que se vai ficar tudo a cargo de normas corporativas privadas regular essas tecnologias, ou se vai ser regulado pelo Estado. Isso é uma das grandes questões que envolve o Brasil. A gente precisa dizer que há uma tendência no setor jurídico americano em não regular essas novas tecnologias e dar uma maior liberdade ao mercado. Há uma regulação mínima que vai haver, mas é deixado a cargo, né, das grandes empresas, através de suas normas corporativas internas, em fazer o controle da qualidade da tecnologia. Já na União Europeia, tanto a Agência Europeia de Proteção de Dados como as agências nacionais de cada país da União Europeia têm preocupação, e isso é bem claro, tá? Se você for ler do artigo 71 em diante, do Tratado de Proteção de Dados da União Europeia, há uma preocupação em capacitar todas as empresas que mexem com tecnologia lá sobre qual é a tecnologia mínima de segurança e também o nível de compliance que tem que se ter na atuação delas. Então, depende do sistema jurídico, o Brasil ainda vai se posicionar em relação a isso. A LGPD entraria em vigor agora, teve sua vigência adiada. Parece que o modelo da LGPD é muito parecido com o modelo europeu, mas se a gente partir para o modelo europeu, o Brasil for realmente se posicionar em relação a isso, deveria haver autoridade de proteção de dados, né, dizendo aí qual é a tecnologia mínima, qual é o nível de segurança mínima, né, oferecer capacitação às empresas que estão no setor, como faz as agências europeias de proteção de dados em cada país europeu, como também, né, a própria Agência Transnacional Europeia de Proteção de Dados, né? Então, especificamente falando, a grande expectativa, seja nesse setor de tecnologia, seja até na área no que tange a proteção em relação às fake news, etc.,
Tudo isso há uma dúvida muito grande no Brasil, né, sobre qual vai ser o posicionamento que o Brasil vai adotar em relação a isso como política pública e também o posicionamento hermenêutico da coisa, qual vai ser a interpretação disso. Então, ainda não, a gente está num período que a gente não definiu isso e o adiamento da vigência da LGPD acena para uma protelação em relação a esse posicionamento ainda. Né? Então, eu diria você pega uma empresa americana como, por exemplo, a Visa, ela tem normas corporativas de proteção de dados e de segurança de rede e de tecnologias absurdas, né? E são boas normas, né? Só que isso é autorregulado pelo mercado e pelas empresas privadas. Você vai na Europa, você já tem uma intervenção estatal maior, né? A grande expectativa no Brasil é assistir qual vai ser o posicionamento das autoridades públicas enquanto política pública para isso. Né? Então, ainda é um cenário um pouco nebuloso no país, mas eu creio que caminhamos em direção a isso. Antes de encerrar, eu pergunto a alguns dos palestrantes aqui se gostariam de fazer mais alguma consideração sobre os temas que foram aqui debatidos e contribuir com a nossa live. Alguém? Reinaldo, Guilherme, Newton, algum de vocês? Professor, gostaria só de agradecer ao convite e me deixar à disposição sempre aí da UF, né? Porque, cara, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com você falando disso assim, na condição de ex-aluno, então é maravilhoso, é muito bom mesmo. Vou aproveitar aqui para agradecer também o convite, né? Estar aqui participando, estar aqui compartilhando um pouco da visão aí do empreendedor em relação a isso tudo. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a minha empresa também, sobre a Gama, é só procurar a gente lá. Né? Pode me procurar meu perfil do Instagram, @NewtonSagrilo ou @gama.preveste. E a gente está aí para estar compartilhando conhecimento, informação e tudo mais. Obrigadão aí pelo espaço. Eu agradeço mais uma oportunidade de trazer esse conhecimento para todo mundo. E a única mensagem que eu levo para todos, né, é que procurem entender como que a tecnologia se comunica, como que ela se passa hoje, como que essa mudança de meio físico ocorreu. Hoje, nós não temos mais parâmetros para definir como e onde a informação vai ser colocada. Então, nós temos que saber, né? Temos que conhecer esse novo meio físico, essa mudança de meio físico, ela é muito importante, estar dentro da nossa ambiência cognitiva, quando você expõe a sua vida pessoal numa rede social, quando você expõe as suas ideias numa ambiência política. Por quê? Isso que o Guilherme falou, que o professor Sérgio, que o Newton, eu faço a seguinte ratificação. Precisamos ter a percepção, também parodiando Aldous Huxley, né, desse admirável mundo novo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter esses parâmetros desse novo meio de informação. Esse meio físico tem que ser do nosso domínio, como é uma porta, como é uma janela. Né? Se nós não soubermos isso, nós vamos estar perdendo tempo ou andando num ambiente inseguro. Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço a todos e a vocês que nos assistem. Essa foi mais uma live da pós-graduação em Direito Privado, com ênfase em Direito e Tecnologia. Eu comunico a todos que o nosso edital está aberto, né, com inscrições até o dia 24/8. E aqueles que quiserem participar, basta mandar uma carta de intenção, né, escolhendo a sua temática de pesquisa, compatibilizando, explicando a compatibilidade dela com as nossas linhas de pesquisa. Eu agradeço aqui imensamente aos nossos palestrantes, agradeço ao Newton, e eu fico muito feliz, emocionado aqui por ter 2 gerações de advogados, né, o Guilherme Debs, que aceitou o nosso convite gentilmente, e também o Reinaldo Reto, né, Fernandes, que também é da área de tecnologia. Nós reunimos aqui hoje à noite 2 gerações de advogados da UF, né, demonstrando que a UF também tem seu pioneirismo, né, em relação a esse interesse, né, por tecnologias, e eles ambos se lançaram no setor, estão aí enfrentando desafios, né, e estão trazendo para a gente um pouco da nossa experiência, compartilhando um pouco disso. E você que é estudante de Direito, né, e está prestes a se formar, e temos aí 2 grandes exemplos aí. E, é claro, vocês vão ter oportunidade nas redes sociais, aí o Guilherme está sempre nas redes sociais, vocês vão poder perguntar a ele aí se ele se arrepende de ter entrado nesse setor, né, se ele pretende desistir. Eu acho que não, mas vamos deixar que ele responda isso pessoalmente. Pessoal, obrigado, boa noite a todos, ok?
Isso aqui é mais uma live da pós-graduação em Direito Privado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a todos.